explicasse um pouquinho sobre a diferença entre processos e pessoas, porque muita gente acredita que é só orientar o que o ser humano tem que fazer e cobra muito daquele processo bem específico e não vê o formato de qual que é o melhor formato dele, por exemplo, de como ele se encaixa, ele não escuta o ser humano, né? Então, explica um pouquinho a diferença entre o processo e pessoas para nós, para que a gente consiga mostrar para o nosso público e para quem realmente é dono, gestor de associação, entender que existe uma diferença entre processos e pessoas e que é tão importante um quanto o outro. Sim, sem dúvida nenhuma. Quando a gente pega processo, Gusmão, a gente sabe que processo tem princípio, meio e fim em qualquer tarefa que for executada. Como é que eu começo um processo? Qual a importância daquele início? O que vai acontecer no meio e qual que é o resultado que eu espero? Como é que deve ser executada cada função desse processo? Eu não posso começar pelo final. Eu tenho que ter um princípio para que eu possa chegar até lá. Diante de um processo bem estabelecido, que são as funções dentro do que você tem, você vai para pessoas. Tá? Hoje, muitas vezes, as pessoas são contratadas pela aparência, por indicação, ou porque afinidade, a pessoa às vezes tem uma afinidade, eu gosto dessa pessoa, vai ser mais fácil trabalhar. Sim. Não é, isso nem sempre é o melhor caminho. Hoje, a gente precisa de ter a qualificação dessas pessoas e uma análise comportamental vai te ajudar muito em colocar pessoas. Perfeito. Se eu pego uma pessoa que tem uma característica comercial e coloco ela num setor financeiro ou num setor de cobrança, ela não vai ter um bom resultado. Você mata a pessoa. Pega um cara que é acostumado a vender e coloca ele dentro de um escritório fechado o tempo inteiro para fazer rotina, ele não vai conseguir executar um bom trabalho. Ele pode até aceitar por uma necessidade dele momentânea, mas ao longo do tempo ele vai começar a criar uma insatisfação e você vai perder esse colaborador. Sim. Então, se eu tenho ali as regras do que precisa de ser feito e elas têm que ser bem elaboradas, tá? E eu tenho pessoas qualificadas, a gente vai conseguir um bom resultado. A grande dificuldade, muitas vezes, de alguns gestores é entender que quem executa os processos pode te dar opiniões muito boas. Então, quando você senta de trás numa mesa, faz um desenho, vira para as pessoas e fala com ela, executa, você pode até ter um resultado. Mas quando você envolve a sua equipe e ela se compromete a buscar aquele resultado porque elas entenderam que aquela é a melhor forma de fazer, ele fica mais leve, o seu resultado melhora e as pessoas são mais felizes. Todo mundo se compromete a entregar um bom resultado. Ela não se sente obrigada a fazer, ela se sente comprometida a buscar aquilo ali. Então fica muito mais interessante. Para se estabelecer um processo, você precisa de conhecer do que você está mexendo. Perfeito. Não adianta você chegar e falar assim, não, tem que ser feito dessa forma. Mas você sabe as consequências? Você parou para pensar o que acontece se aquilo for feito ao contrário? Ou se fizer daquela forma, qual que é o resultado que você espera? Então, junte a sua equipe. Faça o que há de melhor. Discuta com as pessoas que já estão ali e ache a melhor forma. Otimizando o tempo. Né? Hoje, tempo custa dinheiro. Sim. Otimizando mão de obra. A tecnologia está aí hoje para nos ajudar. Muitas pessoas são resistentes e principalmente... Tem medo, né? As pessoas têm medo da tecnologia. Sim, e a zona de conforto. Sim. A grande dificuldade de processos é quando você está com as pessoas acostumadas a fazer alguma coisa. Uhum. Eu todo dia faço isso aqui com a mão e está tranquilo. Aí alguém vira para você e fala assim, não, para de fazer com a direita e faz com a esquerda. Mas com a esquerda é muito mais difícil, eu tenho menos força, aquele negócio todo. Aí ele começa a fazer, daqui a pouco fala, olha, você não sabe o que é melhor mesmo? Então, a gente tem muito medo de sair da zona de conforto, daquilo que a gente já conhece. O desconhecido nos deixa meio inseguro. Sim. Né? Então, você precisa de ter habilidade também para não impor. Tem coisa que não é negociável realmente, precisa de ser feito, não é opcional. Sim. Mas até a forma de tratar isso com as pessoas é um negócio muito importante. E para um bom gestor, eu sempre falo o seguinte, olha no olho do teu funcionário. Acompanha ele dia a dia, porque é muito comum você chegar em determinados locais, as pessoas falam, não, seus problemas pessoais têm que ficar da porta para fora. Beleza, se ele conseguisse tirar a cabeça e deixar lá fora, talvez ele conseguisse fazer isso. Mas não existe essa capacidade do ser humano. É impossível, né? Ele mudar desligar essa chave e entrar para a chave do trabalho, por exemplo. Se alguém conseguir fazer isso, por favor, me ensine, porque eu ainda não consigo fazer. Com a idade que eu tenho, eu já tentei, mas eu ainda não consigo fazer. Isso não é do ser humano. Mas se você está ali do lado dele e o apoia, se você entende aquele momento dele, amigo, fica tranquilo, hoje é um dia que não está tão bom, mas amanhã é um novo dia, as coisas conseguem melhorar. Então, cuide das pessoas. Não adianta a gente querer oferecer lá fora aquilo que a gente não tem aqui dentro. Perfeito. Tá? O ambiente interno favorece o cumprimento dos processos.